Para quem é artista, vale a pena participar de feiras, eventos? Depende. Para mim a resposta é não e nesse vídeo eu vou te contar por quê e aí você decide se vale a pena para você ou não. Eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Então, para dar um pouco de contexto para vocês, eu participei de feiras, eventos em duas situações da minha vida profissional. Uma como designer de moda, quando eu já tive marca, trabalhava com roupas, enfim. E depois agora como ilustradora de livros, principalmente. E eu nunca fui, assim, uma grande influenciadora, eu nunca cresci na moda, porque eu nunca fui muito contente naquela profissão. Porém, eu sempre me sustentei, deixar bem claro que eu sempre consegui trabalhar em tempo integral com isso. Então é uma referência aí para quem está começando, porque às vezes a gente fica escutando pessoas grandes falar e tal, só que assim, é muito diferente quando você está começando, não tem estrutura, enfim. E nos dois casos chegou num ponto que eu fiz a seguinte cálculo: não vale a pena porque eu não tá pagando meu trabalho aqui para participar. Então assim, na primeira situação, vendas focadas em produto, você tem um produto, né? Então assim, se você trabalha com artesanato ou com alguma espécie de produto feito de maneira artesanal, manual, que você tem algum tipo de estoque. No meu caso, eu tinha uma marca pequena de roupas, né? Então eu tinha um estoque, tinha numeração. De repente, se você trabalha com patchwork ou até mesmo você é ilustrador, mas tem prints, né, reproduções que você vende ou que gera alguma espécie de produto, sei lá, como canecas, camisetas, enfim, se você tá nessa situação. E aí nessas feiras o que foi que eu percebi? Uma situação era quem conseguia produzir muito rápido algo que estava na moda, que estava assim, todo mundo querendo, se dava melhor. Quando você tem a capacidade de fazer algo assim, muito rápido, alguma coisa que se refere a uma novela que fez sucesso, um filme, fica um pouco mais fácil, que não era o meu caso. A segunda coisa que eu via que as pessoas se davam bem era quando elas conseguiam produzir algo com um valor muito competitivo, que comparado a outros produtos ou, né, outras marcas, fosse um valor muito competitivo, porque falando de novo, trazendo como eu trago em outros vídeos, né, a situação do Brasil, nessas feiras de novos estilistas, artistas emergentes, enfim, essas coisas, eu percebo que tem uma expectativa de quem vai nessas feiras que seja uma pichincha, que seja algo barato, que seja algo que as pessoas, assim, que seja fácil de comprar. E não era o meu caso, porque, por exemplo, eu trabalhava com tecido 100% algodão, que já é mais caro, com produção 100% nacional, tanto do tecido quanto da costura das peças. Então eu tinha toda uma eu tinha toda uma preocupação que as peças, que toda a cadeia produtiva do meu produto fosse justa com todo mundo. Então eu não barganhava preço com a costureira. Claro que eu fazia uma pesquisa, enfim, tentava fazer da melhor forma possível. Só que isso se tornava impossível de competir com grandes marcas, com marcas estabelecidas. As pessoas acabam comparando. Só que quando você é pequeno, é muito difícil ultrapassar essas barreiras. É como se você estivesse remando lá na arrebentação do mar para conseguir passar das ondas. É realmente muito exaustivo e muito difícil. Então, se você consegue fazer algo que vale a pena financeiramente, achar essa fórmula, talvez também seja algo que dê mais certo, que seja um pouco mais fácil. E aí, diante dessas considerações, você precisa fazer duas contas. Uma delas é a conta burra. É bem engraçado isso, mas eu vou explicar qual é a lógica da conta burra. A conta burra basicamente é o seguinte: você soma tudo que você vendeu na feira e no máximo desconta quanto você pagou para participar da feira. Sim, porque a maioria das feiras, eventos literários, qualquer coisa, você paga ou pelo stand, pelo local, para participar você tem que pagar. Então, se você... Aí vamos supor que você vendeu R$100, só para arredondar e facilitar aí a conta, e você pagou 50 para participar do stand. Em teoria, você ganhou R$50. Ok, tá valendo. Agora, se você pagou 100 de stand e vendeu 100, já não valeu a pena, porque você empatou, não teve prejuízo em teoria. Mas assim,
já não pagou o teu trabalho de passar lá o dia inteiro, ou sei lá quantos dias você passou para participar do negócio. Essa é a conta burra bem simplista que a gente fala, né? Pega o bruto do que gastou e do que vendeu e é isso. Mas essa conta não está bem certa. Aí é que você vai para a segunda conta, que é a mais correta. Então, a conta real que tem que fazer nessas situações é a seguinte: quanto você gastou para produzir o seu produto, quanto você pagou de imposto, quanto você pagou de deslocamento até lá, quanto você pagou para se alimentar, todas essas coisas, quanto você gastou para participar daquela feira, tudo isso. E aí, o que sobrar disso é que é o seu lucro. Inclusive, computar o tempo que você perdeu lá, as 8 horas, 10 horas trabalhando na feira, naquele dia. Tô contando tudo num dia só. E aí, depois disso, é que é o seu lucro, é que é o seu excedente, para valer a pena. Então, se você colocar isso tudo na ponta do lápis, foi essa conta que eu fiz. Inclusive, meu pai começou a pensar junto comigo. Meu pai é muito, assim, metódico, muito prático com as coisas. Ele assim, não, mas peraí, não tá valendo a pena esse negócio. Porque se você botar todas essas minúcias na ponta do lápis, você vai ver que no fim, às vezes, você até pagou para trabalhar. Então, não vale a pena. Mas aí, tem gente que vai dizer, ah, mas você está divulgando o seu trabalho. Não caia nesse golpe, porque é o seguinte, eu trabalhei um tempo nessas feiras, não foi uma só e que eu cheguei à conclusão que não valia a pena. Foi um tempo, foi mais de ano nessa situação com o produto e depois eu já vou falar sobre a minha experiência nas feiras literárias também. Nos dois casos, eu vou dizer para vocês, eu fiz um levantamento e tal, não valeu a pena. Eu não fiquei com nenhum cliente dessas feiras, ninguém que me conheceu se manteve meu cliente. Tudo bem, posso aí dar uma margem de erro aí, falta de marketing, enfim. Mas assim, não fui descoberta por nenhum milagre, não aconteceu nada decorrente dessas feiras que eu fui. Então, assim, não, eu não tive lucro de nada disso, não valeu a pena, eu não tive nenhuma espécie de retorno. Tenho muito cuidado com isso. E aí, como que eu descobri isso? Eu também, quando alguém pede alguma coisa para mim, comprava no site, na época eu tinha site, ou eu sempre perguntava de onde a pessoa tinha me conhecido, por que que ela chegou no meu produto, enfim. Então, assim, em nenhum momento alguém falou assim, ah, porque viu na feira, porque alguém indicou, porque veio daquele lugar. Então, assim, eu passei por isso por um tempo, eu posso dizer que na minha experiência, do que eu trabalhava não deu certo. Mas até o final a gente vê aí, você vê se encaixa na sua situação ou não. Ah, e também tem um detalhe, uma outra coisa que eu não botei aqui no meu roteiro, que eu tô acompanhando para eu não me perder no raciocínio. Eu tô falando que a maioria das feiras que eu participei foi na minha situação aqui de Florianópolis, Santa Catarina, no sul do Brasil. Florianópolis é uma capital muito complicada, porque é uma capital, em teoria, para algumas coisas ela é liberal, mas de uma maneira geral é um lugar muito provinciano e muito limitado. A gente tem muito funcionário público aqui que tem uma vida confortável, mas que na verdade não são assim pessoas ricas. E eu digo rico assim, comparado a São Paulo, lugares que tem muito dinheiro, Mato Grosso, lugares de fazenda, até mesmo aqui no interior de Santa Catarina tem lugares que tem muito mais dinheiro, de pessoas que têm dinheiro de verdade. Então, a relação com compra, com coisas é muito diferente. E aí eu acho que aqui se acentuava essa situação de a pessoa querer uma pechincha. Então, avalie isso também onde você mora, onde você tá, e ver como é a relação das pessoas com compra, como é o consumo, o que, que tem de dinheiro aí na sua cidade para ver se vai valer a pena ou não. Bom, hoje na minha carreira como ilustradora, então eu vou falar mais de feiras literárias, porque foi o que eu participei. Eu nunca fui para levar arte minha, já por um pouco, por receio já da experiência anterior que eu tinha com moda, que assim, é muito difícil fazer valer a pena a venda, principalmente com arte, que é uma coisa assim que às vezes a pessoa acha legal. Eu tenho várias tenho vários artistas que eu admiro, que eu gosto, mas não seria algo, por exemplo, que eu colocaria na minha casa, que eu gostaria de ver todos os dias, que para mim é uma experiência. Então isso já é uma outra barreira. O consumo de arte em geral, ele é diferente. Às vezes a pessoa gosta muito, te admira, vai até te seguir lá no Instagram, enfim, na rede social, mas a pessoa não vai comprar, isso não vai te trazer ganho financeiro e a gente precisa pagar a conta. No fim das contas, é sobre isso que a gente está falando hoje aqui nesse vídeo.
Até porque no caso das minhas artes decorativas, eu vendo pela internet sem sair de casa, sem gastar o tostão não, vai lá, né, tem manutenção do site, enfim, mas é muito menos desgastante do que eu levar para algum lugar as minhas coisas para vender. Muita coisa vem de orçamento personalizado, enfim, é um outro processo. Também acho que não valeria a pena, não faria sentido. Mas no caso das feiras literárias, quais são os pontos que eu levanto, né? O que eu entendi? Então, a primeira coisa que eu encontrei, o primeiro ponto que eu percebi nessas feiras que eu participei, eu vi muito ilustrador e autores de livros se relacionando com esse universo de maneira muito amadora. Pessoas que estavam lá com seu livrinho embaixo do braço e assim, vou ver se alguém me descobre. Ou também muitas pessoas, tanto autores quanto ilustradores, assim, meu sonho é publicar o meu primeiro livro. Então eu percebi que tem muita gente nisso e aí o que acontece? Tem pouco dinheiro envolvido no mercado. E aí o que acontece? As pessoas não pagam conta com esse trabalho. Daí já é uma coisa assim, já não me interessa esse ambiente, porque afinal de contas eu trabalho em tempo integral com isso, eu estou dedicando a minha carreira a isso. Então já complicou um pouco, não posso ficar esperando para quando tiver. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que me posicionar como uma pessoa que trabalha com isso. E aí o que acontecia? Era muita gente pagando para o seu livro ser publicado, porque é possível, e em contrapartida nesses lugares eu achei muitas editoras que são pequenas, e essas editoras oferecem esse serviço de publicação, porque eu não sei se vocês sabem, publicar um livro não é uma coisa assim muito simples, existe uma série de estrutura, regra, coisas que têm que ser feitas, por exemplo, um registro na Biblioteca Nacional. Precisa ser uma empresa para fazer isso, precisa saber fazer isso, tem que ser uma editora que vai lá e faz um cadastro, enfim. Você sozinho, claro, a não ser que você descubra como fazer isso tudo, mas é bem complicado, não é simples numa editora dessa. Você paga, ela vai lá, publica o seu livro, enfim. Então tem todas essas questões de diagramação e, claro, quanto mais a experiência a gente tem, quanto mais a gente faz, melhor fica. Então a qualidade fica um pouco duvidosa porque é o primeiro livro da pessoa. O meu livro com certeza não está tão bom quanto o último agora que eu fiz, 6 livros depois. Então, como eu já falei em outras vezes, em outros vídeos, o que acontece? Esse sistema todo ele é muito pobre, tem muito pouco dinheiro se envolvendo, porque a pessoa geralmente está investindo no livro. Fazer impressão de livros é algo extremamente caro, papel é um negócio extremamente caro, os impostos são altíssimos, o que é um absurdo, isso é assunto para outro vídeo. Como é caro publicação, como é caro papel, como é caro os impostos dessa indústria toda de uma coisa que devia ser muito acessível. Mas enfim, isso fica para uma outra hora. E aí, o que depois, diante disso tudo, obviamente eu parei para fazer cálculos, novamente, anos depois da minha primeira experiência. E aí eu cheguei à conclusão que também não valia a pena, porque como eu já estava mais habituada, eu consegui fazer cálculos reais, assim, de cada lugar que eu fui, cada palestra que eu dei, cada lugar que eu participei, porque tudo eu fui convidada, não foi uma coisa que eu fui procurar. Eu não precisei, por exemplo, alugar stand nenhuma das vezes eu fiz isso. Mas fui para tarde de autógrafos, dei palestras, enfim, fui em eventos em geral. Eu gastei deslocamento para ir para esses lugares, eu não paguei para ir, mas também não me pagaram, acho que teve uma vez que me pagaram. Dessas feiras todas, nenhum contato rendeu trabalho nenhum, e para dizer que não rendeu trabalho, rendeu um pequeno contrato, não foi algo grande, e morreu ali também. Então, assim, eu consegui fazer um levantamento de todo o deslocamento que eu fiz, alimentação, mais o meu tempo que eu fiquei fora, enfim. Resumindo, nem financeiramente, nem em termos de contato, não aconteceu nada. Financeiramente, eu gastei mais do que eu recebi com esse único contrato que eu tive em decorrência dessas feiras, desses lugares que eu fui. Resumindo, não valeu a pena de novo. Ou seja, você tem que fazer muito dinheiro, muito contato para que vale a pena. Claro, fazendo a ressalva novamente, eu estou falando aqui do sul do país, que não se compara a uma FIP da vida, uma Flip, não se compara a uma Bienal de São Paulo do livro, só que assim, eu ainda estou crescendo, a gente está falando aqui, acredito que eu estou falando com pessoas que ainda também estão começando, também estão crescendo, estão no mesmo patamar que eu, ou um pouco mais abaixo, estão recém começando ou pensando em começar.
Gente, precisa ser um pouco realista. Quero chegar lá, quero ter grandes editoras? Eu quero, mas a probabilidade de eu conseguir fazer isso agora é muito pequeno. E assim, dá para comprar, dá para participar alugando um stand, por exemplo, lá na Bienal do Livro. Eu nem cheguei a ver o valor, mas assim, deve ser viável, mas também não deve ser barato. Aí passagem para São Paulo, alimentação, tudo que envolve, imagina quanto que você não teria que vender e de contato que você teria que fazer. Então, assim, também participei dessas feiras por quase 2 anos e não me trouxe retorno nenhum. Então, assim, não foi na primeira que eu fui que não valeu a pena. Eu insisti um tempo e percebi, fiz as contas assim, não, isso aqui não tá me levando a lugar nenhum. Então, assim, resumindo, no meu caso específico, não valeu a pena. Mas o que eu acredito que você deva fazer aí? Você deve ponderar o que o seu trabalho se assemelha da minha trajetória, das coisas que eu estava oferecendo nesses lugares, fazer uma avaliação se vai valer a pena para você ou não, e ver também, analisar o lugar que você está, a cidade que você está, como você vai, quais são as situações, para ver se vai valer a pena para você ou não. Então, as dicas que eu daria para fazer essa análise é: uma, faça os cálculos, anote tudo. Deixe isso muito claro para você mesmo entender se está valendo a pena ou não. Faça essa conta. A segunda, tome muito cuidado com quem te disser assim: ah, mas você está divulgando o seu trabalho. E eu vou dizer, quem organiza a feira é quem ganha dinheiro de verdade. Para mim foi a situação toda, assim, a conclusão que eu cheguei foi essa. Cuidado, avalie bem, perceba e pergunte de onde as pessoas estão vindo quando elas forem fazer orçamento com você, alguma coisa assim. E terceiro, avalie. Talvez se você tiver um trabalho mais midiático, mais comercial, talvez valha mais a pena, tenha esse apelo, as coisas sejam mais movimentadas. Né? Por exemplo, quem faz uma caricatura, eu já vi pessoas que fazem retrato de pessoas famosas, enfim, isso acaba dando um certo ibope e talvez seja muito mais rentável e vale a pena. Mas eu diria que esses 3 pontos são fundamentais para você avaliar se vale a pena ou não você participar dessas feiras. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você tem uma experiência diferente, e compartilha aqui com todo mundo que está assistindo o vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe seu like aqui embaixo para eu saber, e não deixe de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, para não perder nenhuma novidade. Foi um prazer te ter aqui comigo mais uma vez. Um beijo, até mais e até o próximo vídeo.